Galera, eu quero começar o vídeo batendo palma. Palma para essa diretoria imunda. Palmas para essa diretoria medíocre, amadora, fracassada, que tá perdida. Entrou um cara que a gente teve a maior confiança do mundo quando surgiu o nome do Roger Guilera como novo presidente do Paysandu. Todo mundo botou esperança nesse cara. Todo mundo botou fé no Roger Guilera porque ele era torcedor de verdade do Paysandu. Mas infelizmente é só mais um da Novos Rumos que entrou no Paysandu só para sugar o clube, só para sugar o dinheiro do Paysandu, só para sugar o dinheiro do torcedor. E essa temporada o Paysandu só da Gingambet vai pegar 15 milhões anual, tá? E o Paysandu não tem competência de montar um time digno da sua torcida. Olha só o jogo que aconteceu ontem, cara. 4-0 para o Bahia. Não importa se é o Bahia, não importa se é o Palmeiras, não importa se é o Flamengo, Corinthians, não importa qual time da primeira divisão seja, cara. O Paysandu não pode jogar dessa maneira que jogou, de uma competição nacional, onde todos os jogos, todos os gols vão passar em rede nacional, cara. E o Paysandu perde de 4-0 para o time do Bahia reserva. Não era nem o time profissional, quer dizer, não era nem o time titulado do Bahia, cara. E o Paysandu perde de 4-0, humilhando o seu torcedor, humilhando a instituição centenária chamada Paysandu Esporte Clube. Roger Guilera, pede para sair, cara. Pede para sair. A gente já viu que você não tem competência para administrar um time tão grande chamado Paysandu Esporte Clube. Você não tá jogando videogame, Roger Guilera. O Paysandu é um time centenário, um time que tem mais de 1 milhão de torcedores espalhados no Brasil inteiro, cara. E você tá fazendo hoje o Paysandu virar chacota nacional, tá? Além da gente ouvir piadinha do outro lado, a gente tem que ouvir piadinha de outros torcedores de outros clubes. Hoje em dia ninguém respeita o Paysandu, pô. Porque você montou um elenco medíocre, um elenco que não tem jogadores que não tem a menor condições de vestir a camisa do Paysandu. Bom, galera, antes da gente continuar falando sobre esse jogo do Paysandu e Bahia, cara, que foi uma vergonha esse jogo, tá? Eu eu conversando com alguns amigos e alguns torcedores do Paysandu, eu indignado com o resultado. E ouvi alguns torcedores do Paysandu falando que eles não estão putos. Para eles já normalizou o fracasso. Tem torcedor do Paysandu que já aceitou o fracasso dessa diretoria. Cara, eu não aceito isso, cara. Eu não aceito isso. E pior do que isso, cara, ser humilhado em rede nacional numa competição tão importante que é a Copa do Brasil. Bom, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil, cara. A gente tenta apoiar esse time, a gente tenta dar forças aos torcedores do Paysandu a frequentar estádio, a dar força a esse elenco limitadíssimo. Nós, torcedores de verdade, que amam essa instituição, a gente não pode ficar calado. A gente não pode dar o braço a torcer a essa diretoria. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, conselheiro do Paysandu. Por que você não está fiscalizando a diretoria do Paysandu? Por que vocês não estão cobrando o portal da transparência do torcedor? Para onde está indo o dinheiro que está entrando no Paysandu? Cadê os 15 milhões que a Gigambet pagou para o Paysandu? Cadê esse dinheiro? Hein? Por que vocês não estão cobrando isso da diretoria? Já faz 2 anos que a diretoria do Paysandu não posta nada sobre a transparência do Paysandu.
Cadê a transparência, Roger Guilherme? Uma coisa que você prometeu na sua candidatura e desde quando você assumiu, você não postou o portal da transparência. Sabe por que eles não querem que você saiba quanto o Paysandu está gastando? Porque estão sugando o dinheiro do clube. Bom, galera, agora mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar aqui da lista de dispensa do Paysandu, que semana passada eu trouxe essa informação para vocês aqui de primeira mão, que tinha vazado alguns nomes de jogadores que não vão ficar mais no time do Paysandu, porque vem 6 contratações e vai sair 6 jogadores para repor esses jogadores que vão sair, né? Vamos para a primeira lista aqui. O primeiro será o primeiro não, né? O primeiro foi o Espinosa, mas que está nessa lista é o Cavalieri. O Del Valle, mesmo o Del Valle está lesionado, mas quando ele voltar de lesão, ele vai ser dispensado pelo Paysandu, tá? O Eliel, na sua primeira partida, até que ele enganou o torcedor, tá? Mas no decorrer dos jogos, ele só mostrou que é mais um bagre e a diretoria vai devolver o Eliel para o time do Cuiabá, tá? O Marcelinho também está nessa lista de dispensa, mas o Marcelinho, não sei, nos seus 2 últimos jogos, vem jogando bem. Jogou bem contra o Bahia e jogou bem no último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, talvez tenha uma mudança de rota aí por Marcelinho, tá? Que pelo menos está demonstrando que está querendo ficar no Paysandu, diferente dos outros jogadores que estão fazendo corpo mole para sair do Paysandu. O Espinosa está treinando separado e está fora também dos planos do Paysandu. Bom, falando agora sobre o Giovani já tinha pedido para sair do Paysandu, a diretoria convenceu ele, ele ficou, tá? Aí semana passada, depois daquela situação, daquela vaia que ele levou, dos torcedores jogando cerveja nele, ele pediu novamente para sair do Paysandu e a diretoria tentou permanecer com ele, mesmo ele dando entrevista falando que ele não tinha pedido para sair, mas ontem foi a gota d'água para ele e ele pediu novamente para deixar o Paysandu, porque ele tem proposta de outros clubes também da Série B. Então, o Giovani, a torcida não gosta dele, tá um clima hostil entre jogador e torcedor, então não vale a pena manter um jogador bagre e caro no Paysandu. Então, Giovani também não é mais jogador do Paysandu, junto com Espinosa, desses nomes que estão na lista. Mais jogadores serão dispensados no decorrer da semana. Então, galera, esses são os nomes dos jogadores que não vão permanecer no time do Paysandu para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, galera, agora é o seguinte, vamos falar aqui de um jogador que pode ser anunciado a qualquer momento com a camisa do Paysandu. Estou falando do João Paulo, de 34 anos, o jogador que ano passado ele vestiu a camisa do Avaí jogando o Campeonato Brasileiro da Série B. Vale lembrar também, galera, que ano passado o Paysandu tentou trazer ele na temporada 2024, mas ele preferiu ficar no time do Avaí. O João Paulo tem 34 anos, ele joga de meia e também joga no ataque na ponta esquerda. Um jogador que tem passagem por Avaí, CRB, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Fortaleza e Ponte Preta. Então, um jogador já experiente, um jogador que teve bastante rodagem, já conseguiu um acesso com a camisa do Cruzeiro em 2022 e também no ano seguinte ele foi emprestado para o time do CRB e foi campeão alagoano, e no ano seguinte, 2024, ele foi para o Avaí, onde ele disputou o Campeonato Brasileiro da Série B. Na minha opinião, é um bom jogador, um jogador veterano, né? 3 anos não chega a ser tão veterano, mas é um jogador experiente aí, que pode ajudar muito o time do Paysandu no restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza, galera? Então, galera, é o seguinte, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil, né? Cara, a gente sofre junto, mas a gente tem aquele fio de esperança que alguma coisa pode acontecer dentro do Paysandu
que a gente possa sair dessa situação, porque torcedor de verdade não aceita esse momento atual do time do Paysandu. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu.